Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, primeiramente, tá? E na aula de hoje a gente vai estudar sobre o espaço urbano, tá? Vou deixar aqui em cima as páginas, tá? A gente tá no livro 2. Hoje a gente termina o livro, tá? E é isso, tá bom? Então deixa aqui em cima as páginas, tá? 383 até a 398. Se você se esbarrar com algum exercício aqui nesse meio do caminho, faça, por favor, tá bom? Depois que você fizer, volta pra cá, que eu vou corrigir e vou comentar, tá bom? Então, 1, 2, 3, vai! Beleza, agora que você voltou, vamos começar. Então, na página 383, a primeira página aqui, a gente já tem um exercício para fazer, tá bom? Então, tem o título, espaço urbano, aí tem um textinho ali explicando, aí tem um gráfico. Embaixo desse gráfico tem uma setinha com uma pergunta, tá? Que é, em qual década a população urbana passou a ser maior do que a rural? Aqui a gente tá falando sobre Brasil, tá bom? Então, a gente tem um gráfico, tá? O título desse gráfico é Brasil, Evolução da População Rural e Urbana de 1940 a 2015, tá? Na vertical, nós temos os números da população em milhões, tá? 0, 50, 100, 150 e 200 milhões. E na horizontal, nós temos as décadas, tá? Então, da década 40, 50, 60, 70, 80, 91, 2000 até 2015, ok? E as linhas, tá? Em vermelho significa a população urbana e em verde a população rural. Então, vocês notem que em 1940 a gente tinha a maior parte da população, aí, né, 28 milhões da população sendo rural, enquanto que 13 milhões era urbana, tá? A partir daí, quando chega ali mais ou menos, né, na década de 60, tá? Da década de 60 indo para a década de 70, tá? Então ali mais ou menos em 1964, 65, 66, 67 por aí, a gente tem essa inversão, tá? Então a maior parte da população ela passa a ser urbana e a minoria rural. Até que chega em 2015, a gente vê essa diferença gritante de 174 milhões sendo a população urbana contra 31 milhões da população rural. Claro, essa estrutura ela muda por causa das coisas que vão acontecendo ao longo da história do país, tá? Que a gente tem aí o aumento e a estruturação das cidades. Então, em qual década a população urbana passou a ser maior do que a rural? Na década de 60, tá? No início da década ainda não tinha acontecido essa inversão, mas ao longo da década ocorre, tá? Então pode pôr década de 1960 ou década de 60 do século 20, ok? Beleza, então 383, 84, 85, 86, 387, 88, 89 e a gente chega na página 390 cheia de exercícios para a gente fazer, ok? Então vamos lá. 1. Observe os gráficos abaixo. Brasil, população rural e urbana, 1950 a 2015. Tá, então nós temos 4 gráficos, tá? 1950, 70, 91 e 2015, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos em azul a população urbana e em amarelo a população rural, ok? Vamos lá. O que os gráficos acima representam, né? Isso que eu acabei de falar, né? É a porcentagem de brasileiros que vivem no espaço urbano e rural ao longo das respectivas décadas. Aí você coloca aí 1950, 70, 91 e 2015, ok? B. Qual era a porcentagem da população urbana em 1950? Então, no primeiro gráfico, população urbana, 36%. Beleza? C. Qual era a porcentagem da população urbana em 1991? Então, 1991, 76%, tá?
De acordo com o que você estudou, o que impulsionou o aumento da população urbana mostrado nos gráficos? Então, vamos lá. Vários fatores, né, ocorreram para que as pessoas elas saíssem do campo e fossem para a cidade, ok? Vamos lá, os principais. Industrialização, ou seja, as indústrias elas chegaram nas cidades e isso fez com que houvesse um aumento de postos de empregos, ok? Não só as indústrias propriamente ditas, mas tudo que veio em função dela também fez com que aumentasse os postos de emprego. Tipo o que, professora? Por exemplo, se você tem a indústria, as pessoas estão se mudando para a cidade porque fica mais perto do trabalho, tá? Então, precisa de uma série de outras infraestruturas, como, por exemplo, aumento do supermercado, aumento das rodovias, tá bom? Aumento de escolas, aumento de posto de saúde. Então, tudo isso faz com que haja uma geração de empregos. Uma outra coisa também foi o êxodo rural, ou seja, por que as pessoas elas começaram a migrar em massa, ou seja, muita gente começou a sair do campo em direção à cidade, porque a gente estava passando pelo processo de mecanização do campo, ou seja, as pessoas estavam sendo substituídas por máquinas, tá? Máquinas que colhem, máquinas que aram solo, máquinas que irrigam, então não tinha muito porquê das pessoas continuarem no campo, tá? A partir do momento em que elas estavam sendo substituídas por essas máquinas. Apesar disso, ainda tem pessoas que vivem no campo? Sim. Apesar disso, tem pessoas que ainda trabalham no campo? Sim. Porque não são todas as propriedades rurais que foram mecanizadas, tá? Mas isso fez com que um grande número de pessoas migrassem, tá? Do campo para a cidade, tá bom? 2, tá? Vamos lá. Com suas palavras, explique a diferença entre metrópoles e regiões metropolitanas. Então, vamos lá. O que são metrópoles e o que são regiões metropolitanas? Poli vem da palavra cidade, tá? E metro significa mãe. Então, metrópole é como se fosse uma cidade-mãe, tá? É como se fosse não. De fato, ela é a principal cidade, tá? Que existe, tem vários tipos de metrópoles, tá? Então, por exemplo, falando sobre o estado do Rio de Janeiro, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro como a metrópole, né? Por quê? Porque além de ser a capital do estado, né? Porque todo estado tem uma capital, é a principal cidade, é a cidade mais importante, é a cidade que vai concentrar o maior número de indústrias, o maior número de bancos, estabelecimentos comerciais, residenciais e por aí vai, tá? Então, quando a gente fala sobre a metrópole, a gente está falando de uma cidade que ela tem a maior importância de todas as cidades, tá? Além disso, por que ela é considerada uma cidade-mãe? Porque ela é uma cidade que influencia as outras cidades, né? Então, ela tem conexão e ligação com as cidades que são próximas. Conexão em que sentido? Sentido mesmo de meio de transporte, ou seja, as pessoas elas costumam vir de cidades ao entorno para a metrópole para trabalhar, ou então para algum evento, lazer, enfim. As pessoas elas não se deslocam só para trabalhar, elas também se deslocam para se divertir, elas se deslocam para participar de eventos acadêmicos, culturais e por aí vai. Então, as metrópoles, elas concentram, tá? O poder político, elas concentram o poder econômico e o poder social, tá? Então, basicamente, tudo acontece na metrópole. Isso significa que toda metrópole é uma capital? Não, tá? Existem metrópoles que elas não são capitais, ok? Mas, quase que de regra, toda capital, ela é uma metrópole. Então, assim, deu para entender? Outra coisa também que é muito importante falar sobre as metrópoles é que são cidades grandes, tá? Então, as metrópoles costumam ser aquele mundo de gente, aquele mar de gente, tá? E tem uma infraestrutura, principalmente de transporte, muito,
muito densa, né? Tipo, com aeroportos, com metrôs, com ônibus, enfim. Os fluxos que ocorrem na metrópolis é muito tenso, tá? É muito grande, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Além disso, as metrópoles, elas têm um poder tão grande de influência, que elas acabam atraindo cidades próximas, tá? E ela também influencia, né, e ajuda com que essas cidades próximas, elas consigam também o seu crescimento. E quando essas cidades, elas que são próximas à metrópole, elas começam a crescer tanto, começa a acontecer um processo que a gente chama de conurbação. O que é conurbação? Conurbação é quando visivelmente falando, tá? Apesar de politicamente cada cidade ter o seu território, cada cidade ter o seu limite, né? Ter o seu começo, o seu fim, né? Visivelmente falando, essas cidades, elas crescem tanto, que a malha urbana, tá? A infraestrutura urbana começa a se juntar. Vamos a um exemplo. Por exemplo, entre São Gonçalo e Niterói, tá? Se não tiver uma placa, né, sinalizando, ou se a gente não estiver com mapa, ou alguém falando pra gente, olha, aqui termina São Gonçalo e ali começa Niterói, a gente não consegue perceber essa transição. Por que não consegue perceber? Porque São Gonçalo cresceu tanto e Niterói cresceu tanto que elas praticamente visivelmente se fundiram, tá bom? Não estou falando de administrativo, tá? De administrativo, cada cidade tem o seu prefeito, cada cidade tem os seus bairros, cada cidade tem tudo separadinho, tá? Mas visivelmente falando, não é mais aquela relação que existia antigamente de ter uma cidade, aí você vai para a estrada, aí tem campo, depois você avista ali que começou outra cidade. Então esse processo de ter um campo no meio está se tornando cada vez menos comum, principalmente quando isso começa a acontecer ao entorno de uma metrópole, tá? E regiões metropolitanas, tá, são um grupo de cidades, tá, que passaram por esse processo de conurbação, tá, que são influenciadas pela metrópole, que o poder da metrópole extrapolou o território da metrópole e passa a ser também, tá, o território de toda uma região. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que tem diversas cidades, São Gonçalo, Niterói, Magé, Itaboraí, todas as cidades da Baixada Fluminense, como São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis. Então, só para vocês terem uma ideia. E quando a gente fala de região metropolitana, essa região, ela foi criada também para ser pensada em como que resolver os principais problemas urbanos, tá? Problemas como o quê? Como violência, problemas como falta de saneamento básico, infraestrutura urbana, enfim, como que resolver os principais problemas da segurança pública, da segurança alimentar, da segurança da água, dentre outros, tá bom? Então dá para entender? Então quando a gente fala sobre a região metropolitana, os municípios pensando na administração, tá? De toda uma região que acaba sendo também uma região concentrada, tá? Então toda a influência da metrópole, ela se concentra, tá, na região metropolitana. Em outras palavras, os problemas da cidade do Rio de Janeiro são problemas que acabam influenciando as cidades ao seu entorno, como São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Magé, enfim, e por aí vai. Deu para entender a diferença entre metrópole e região metropolitana? Foi? Beleza. 3. Sobre os problemas urbanos causados pelo crescimento desordenado das cidades, complete corretamente as frases com as palavras do quadro abaixo. Vou ler direto, tá bom? Vamos lá. Letra A. Alguns serviços, como atendimento à saúde e educação,
se tornam insuficientes, pois as cidades não possuem a quantidade necessária de postos de saúde e escolas. B. Em algumas cidades, a falta de saneamento básico, como coleta e tratamento de esgoto, tem causado a poluição das águas. C. A falta de planejamento urbano também favorece o grande número de ocupações irregulares e a construção de moradias em áreas impróprias para habitação, como em costas de morros e fundos de vales. D. Muitos trabalhadores não conseguem ser absorvidos pelas atividades econômicas da área urbana, gerando altos índices de desemprego. Então, vamos na ordem, tá? Letra A, saúde e escolas. Letra B, saneamento e esgoto. Letra C, ocupações irregulares em costas e fundos. E letra D, desemprego. Foi? Próxima. 4. Observe a fotografia abaixo e responda as questões. Que problema ambiental urbano pode ser observado na fotografia? Despejo de esgoto sem tratamento, tá? No rio, tá? Aqui parece ser um rio ou um riacho, provocando a poluição da água, beleza? B. Que outros problemas ambientais podem ser observados na área urbana do município onde você mora? Vamos lá, principais problemas ambientais. O que está escrito aqui, né, descrito na imagem, que é a poluição dos recursos hídricos, né? Então, se a gente conhece hoje um valão, é porque é um rio poluído. Nós temos os problemas relacionados ao ar mesmo, né? Então, a poluição do ar, principalmente geradas ali pela fuligem das indústrias e dos meios de transporte, tá? Nós temos o problema do lixo, né, propriamente dito, né? Então, problema de lixo que fica em valão e quando chove, né, esse lixo ele acaba sendo carregado, entope bueiro e gera aquelas grandes enchentes, são um dos principais problemas, tá bom? Além de a cidade não ter um programa, né, de reciclagem, separação de lixo, que isso é muito importante também, tá? Então, próxima página 392. Vou ler direto, tá? O campo e a cidade são espaços interdependentes, ou seja, as atividades feitas no campo dependem de outras atividades feitas nas cidades e vice-versa. Algumas atividades econômicas desenvolvidas no campo podem acarretar uma série de problemas ambientais, como a contaminação do solo por agrotóxicos e o desmatamento para a abertura de novas áreas de cultivo. As regiões metropolitanas foram criadas para auxiliar o planejamento e administração pública das metrópoles e seus municípios vizinhos. O crescimento das cidades também vem causando uma série de problemas ambientais urbanos, como poluição dos cursos de água, emissão de gases poluentes, produção de resíduos sólidos e ocorrência de enchentes. A estrutura fundiária desigual do Brasil gera diversos conflitos pela terra e também reivindicações para a realização de uma reforma agrária no país. O processo de industrialização intensificou o crescimento das cidades e o surgimento de novas cidades. O crescimento desordenado das cidades acarreta uma série de problemas urbanos, como a ocupação de áreas impróprias para moradias, a falta de serviços públicos de educação e saúde, a insuficiência de saneamento básico e o desemprego. Certinho? Então, vou ler as palavras só, tá? Interdependentes no campo, metropolitanas, crescimento, conflitos, industrialização e das cidades. Daí a gente vai para a página 394, tá? No mais atividades. Vamos lá. Escreva o valor total da área territorial do Brasil. Então, o Brasil ele tem 8.515.759 quilômetros quadrados. Vou repetir. 8.515.759 quilômetros quadrados. 2.
Observe a imagem e leia o texto a seguir sobre o Marco Zero do Equador em Macapá, no estado do Amapá. Já imaginou estar em um lugar e se sentir no meio do mundo? Pois esse lugar existe e fica no Brasil, mais especificamente no monumento Marco Zero do Equador em Macapá, capital do Amapá, um dos grandes cartões postais da cidade. O monumento marca o local onde a linha imaginária do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e sul, corta a cidade. Tá? A. Qual monumento da imagem o texto acima estão retratando? O Marco Zero do Equador. B. Em que cidade e estado brasileiro está localizado esse monumento? Em Macapá, no estado do Amapá. De acordo com o que você estuda na página 345, escreva como a área do território brasileiro está localizada em relação aos hemisférios norte e sul. Então, o Brasil ele se encontra 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Tranquilo? E essa divisão entre hemisfério norte e sul é dividida pela linha do Equador. Ok? Página 395. 3. Pinte o mapa do Brasil, seguindo as orientações abaixo, depois responda as questões. Pinte de vermelho o estado que faz fronteira com a Guiana Francesa, Amapá, tá? Pinte de verde os estados que fazem fronteira com a Guiana, Pará e Roraima. Pinte de roxo o estado que faz fronteira com a Colômbia, Amazonas. Pinte de laranja os estados que fazem fronteira com a Bolívia, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pinte de marrom os estados que fazem fronteira com a Argentina, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E pinte de amarelo os demais estados brasileiros e também o Distrito Federal. Então, todos os estados que não fazem fronteira com nenhum dos países da América do Sul e aqueles que são banhados pelo Oceano Atlântico, você pode pintar de amarelo, que é o restante, tá bom? Tá, professora, quais são? Então, vamos lá. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, tá bom? Então, esses são os de amarelo. Quantos estados brasileiros fazem fronteira com países da América do Sul? São 11, tá bom? B. O estado onde você mora faz fronteira com alguns países? Quais países? Não. O estado do Rio de Janeiro não faz fronteira com nenhum país da América do Sul, tá? As fronteiras do estado do Rio de Janeiro são Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, que são os outros estados brasileiros, e o Oceano Atlântico, tá bom? Página 396. Vamos lá. Insira na tabela abaixo o valor da extensão de cada uma das vias de transporte no Brasil de acordo com os dados da página 362. Então, indo lá na página 362. Tá, vamos lá. Rodovias asfaltadas, tá? Tá escrito lá na página 362, tá? 213 mil quilômetros. Ferrovias, 28 mil quilômetros. E rodovias e trechos navegáveis, 41 mil quilômetros, tá bom? 5. No espaço a seguir, desenhe uma via de transporte muito utilizada no município onde você mora. Para finalizar, crie uma legenda descrevendo seu desenho. Então, a principal via de transporte do nosso município é a rodoviária, tá? Então, você pode desenhar as ruas, né? Enfim, escolha algum lugar do município, né, que você conheça, faça ali o seu desenho e não esqueça da legenda. O que é legenda? É o lugar ali onde você vai indicar o que significam os símbolos do seu desenho. Então, se você for colorir, você coloca as cores e o que significa cada uma das cores, tá bom? 397. 6.
Cite 2 exemplos da interdependência entre o espaço rural e urbano. Tem vários, tá? Mas vamos para algumas interdependências. O que é interdependências? São coisas que o espaço urbano e rural estão interligadas. Então, vamos lá. Os alimentos que são vendidos no hortifruti do espaço urbano, que são vendidos nas cidades, advêm do rural, ok? Outra relação os maquinários que são utilizados nas lavouras são produzidos nas indústrias das cidades, tá bom? Outra coisa, a linha de crédito, os financiamentos que são feitos pelos agricultores vêm dos bancos que ficam na cidade, ok? Então, só para vocês saberem um pouco sobre essa relação de interdependência, ok? 7. Observe a imagem e assinale as alternativas corretas sobre ela, tá? Então, aqui na imagem, né, nós temos uma máquina, né? Provavelmente é uma colheitadeira, né? Utilizada ali para colher o milho, né? Tá escrito aqui, né? Colheita de milho mecanizado no município de Cascavel. Então, vamos lá. Vamos lá, é para marcar quais são as corretas. O uso de colheitadeiras é um exemplo da modernização do espaço rural brasileiro, certo? A partir da agropecuária moderna, tomou o espaço no Brasil somente a partir da década de 90. Não, isso foi bem antes, tá? Lá mais ou menos na década de 50, 60, por ali, tá? Então tá errada. As máquinas colheitadeiras eliminaram os postos de trabalho de muitas pessoas no campo. Sim, tá bom? 8. Pesquise na internet ou em jornais uma manchete que destaque um problema ambiental no campo. Depois escreva no espaço abaixo a manchete pesquisada e apresente aos colegas. Verifique se esse problema ocorre no campo do município onde vive e comente como pode ser solucionado. Então, a manchete que você vai ter que pesquisar tá falando sobre algum problema ambiental do campo. Que tipo de problema? Você pode colocar aí a questão da erosão dos solos, tem a questão do desmatamento, tem a questão do assoreamento dos rios, tá? A partir do momento em que os rios eles ficam cheios de terra, né? E o seu leito ele fica mais raso. Em algumas situações isso pode matar o rio, tá? O que mais? O uso de agrotóxicos, né? Eu acho que eu já falei sobre a contaminação do solo. Enfim, existem vários problemas ambientais do campo que você pode colocar, tá? As queimadas também. E 9. Observe as imagens e complete suas legendas corretamente utilizando as palavras vias exclusivas, cidade pequena e problemas ambientais. Então, vou ler direto, tá bom? Campos Novos, Paulista, no estado de São Paulo, tem poucos habitantes no seu espaço urbano. Por isso, pode ser considerada uma cidade pequena, como mostra a fotografia de 2017. Curitiba, no Paraná, é uma das cidades brasileiras que possui vias exclusivas para ônibus do transporte público. Essas vias garantem melhor mobilidade urbana, com o objetivo de facilitar o deslocamento de passageiros pela capital paranaense, como mostra a fotografia de 2018. Geralmente, as grandes cidades apresentam problemas ambientais que interferem de maneira negativa na qualidade de vida de seus moradores. Nessa fotografia, observamos o descarte incorreto de resíduos em uma via pública na cidade de São Paulo, capital paulista, em 2015, tá? Então, resíduos aqui são lixo, ok? Então, a sequência, cidade pequena, vias expressas e problemas ambientais. Tranquilo, gente? Então, a matéria foi essa, tá? Os exercícios estão corrigidos e é isso, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.